a mulher que virou uma estátua de sal, a mulher de Ló. Eu me lembrei de uma música infantil que fala dessa história, né? A música fala assim: ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou para trás, virou uma estátua de... Aí tem que fazer o quê? Tem que fazer a estátua, né? As crianças adoram, né? Então é engraçado que essas histórias da Bíblia viram até música, porque elas são curiosas, né? Elas são interessantes, elas são histórias marcantes e fica no imaginário infantil, né? Como uma mulher virou uma estátua de sal. E hoje esse é o nosso tema aqui, e eu vou fazer aqui uma caminhada, começando em Gênesis 18, para chegar em 19 e explicar por que ela virou uma estátua de sal, tá? Então acompanhe comigo essa história, um resumo aqui, né, que eu achei, um resumo para não ficar muito longa também a pregação, um resumo de um trecho da história de Abraão e Ló, para entender a mulher que virou uma estátua de sal. Uma visita divina, olha lá, Gênesis 18:1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, eis 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Deixa eu explicar para você, antes de a gente chegar na história de Ló, na história da mulher de Ló, a gente vai falar um pouquinho sobre o tio dele, chamado Abraão. E começa o capítulo 18 falando que está lá o Abraão, na sua tenda, na sua casa, no maior calor do dia, possivelmente meio-dia, horário de maior calor. Lá era uma região quente, né, Oriente Médio, muito quente também, como aqui, né, nossa região aqui do Mato Grosso, muito calor. Está lá o Abraão tomando uma brisa, embaixo de uma árvore, numa sombrinha, no calor do dia. Possivelmente não tinha, né? Com certeza não tinha ar-condicionado naquela época. Então ele está ali, como a gente fala, de boa, quando de repente apareceu quem? Anjos, ou o próprio Senhor. O versículo 1 fala, apareceu o Senhor, né? Só que apareceu o Senhor em forma de 3 homens. Alguns falam assim, era Deus, Jesus e Espírito Santo, a Trindade. A gente não sabe quem eram os 3. Falam que era Deus, 3 anjos, 3 pessoas, não sei. Esses 3 homens, representando o próprio Deus, aparecem ali, na tenda de Abraão, na casa de Abraão. E Abraão, é interessante, se você observar o texto, que Abraão levantou ele os olhos, olhou, e 3 homens de pé em frente dele. Então foi uma coisa assim meio rápida, meio brusca, assim, não teve tempo nem de perceber aqueles homens chegando, né? Se você ler o versículo 2, ele levantou os olhos, olhou, e eis 3 homens ali. Então realmente algo divino, algo sobre-humano, algo extraordinário, né? E o que ele fez? Ele hospedou aqueles homens, que ele nem sabia quem que eram anjos, né? Ele nem sabia, o verso 3, e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei a vossa força, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Então Abraão faz o quê? Ele hospeda aqueles homens, oferece água, né, lava os pés. Naquela época não tinha sapato, não tinha meia. Então lavar os pés era um ato de hospitalidade, tirar aquela poeira do pé. Lavar os pés era um sinal de boas-vindas. E ele oferece água, oferece pão, oferece comida. Mas aqueles homens ali, eles estão de passagem. Eles estão indo para Sodoma, o verso 16. Tendo-se levantado ali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Eu estou pulando aqui uns versos, porque eu não tenho tempo aqui de ler todo o capítulo 18, todo o capítulo 19. Então eu estou selecionando algumas coisas para você entender o contexto, mas você em casa, você pode ler toda a história, toda a passagem, até um pouco antes de capítulo 18, pode começar lá no capítulo 12 de Gênesis, e você vai até chegar na história de Ló, ou da mulher de Ló, que virou a estátua. Mas aqui eu já estou pulando para o 16,
o que aconteceu? Aqueles homens estavam o quê? De passagem. Eles só passaram ali em Abraão e eles estavam seguindo para Sodoma, né? Olha o texto lá. Tendo levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles. Como naquela época não tinha o Google Maps, manda a localização aí, né? Aí manda a localização, vai. Não tinha. Era costume da pessoa que conhecia a região encaminhar, falar, ó, vai aqui por esse caminho aqui e tal, né? Vai por essa estrada, tal. Então Abraão fala assim, ó, vocês estão indo para Sodoma? Abraão foi com eles para os encaminhar, ou seja, vocês vão por aqui, né? Como se eles não soubessem que era o próprio Deus, mas o Abraão os conduz, né? Como um guia a Sodoma, que eles queriam chegar naquela cidade. O verso 20 diz, disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito, né? Aqui nós temos aqui um relato de onde aqueles homens estão indo, Sodoma e Gomorra, e Deus está indo lá porque aquela cidade tem muito pecado. Era um antro de feitiçaria, de homicídio, de maldade, prostituição, adultério, tudo que você imaginar de vil, de mal, traição, enfim, vícios, tudo estava ali naquela cidade, né? Era uma cidade conhecida como a cidade da maldade, Sodoma e Gomorra. Quando a gente fala assim, nossa, aquela cidade lá só tem, está igual Sodoma e Gomorra, é o quê? Aquela cidade está depravada mesmo, aquela cidade está perdida, né? É igual Sodoma e Gomorra, virou até uma forma de expressão, referência a uma cidade realmente cheia de pecado, cheia de iniquidade. Mas eles estão indo lá, só que tem uma coisa, que quem está lá naquela cidade é o sobrinho dele, Ló. O Ló está lá, em Sodoma e Gomorra, e Abraão sabe disso. O verso 21, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Numa linguagem aqui metafórica, né, meus irmãos, Deus falou assim, eu vou lá fazer uma investigação ocular, eu vou lá em Sodoma, eu vou andar naquela terra, vou pisar naquele chão, vou entrar naqueles bares, naquelas casas, e vou ver se o que estão falando é verdade. Veja bem, é claro, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, mas é uma forma de, uma linguagem de que Deus iria fazer uma investigação daquela cidade, para ver se realmente estava tão mal como chegava aos seus ouvidos. O verso 22, e foram para Sodoma, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu na presença do Senhor, né? Então Abraão mostrou o caminho, como que era o caminho, e eles foram, e Abraão ficou ali, mais um pouquinho falando com Deus, por exemplo, ali fala que eram 3, depois fala que foi 2, então Abraão ficou com 1, lá, conversando, e a dúvida de Abraão agora, será que Deus vai poupar a minha família daquela cidade? Quem é a família dele? O Ló, o verso 23, e aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Se você já conhece a história, Abraão, ele vai dizer assim, Deus, tá, você vai poupar, você vai destruir Sodoma, né? Legal. Só que é uma coisa, eu tenho uma pessoa lá, o meu sobrinho Ló, mora lá. Sabe aquela coisa tipo assim, ó, vai, a cidade de Jucimeira, teve um terremoto de Jucimeira, não sei o que, você fala assim, eu nem moro em Jucimeira. Agora, se você tem um pai e uma mãe em Jucimeira, você fica preocupado, né? Quando tem a família da gente, o assunto se torna crítico. Terremoto no Japão, eu quero saber de Japão, eu nem moro lá. Agora, se seu pai mora lá, deixa eu observar melhor essa notícia aqui, que me faz parte da minha vida, é minha família. Então, agora o que acontece? Ele está preocupado, por quê? Porque não é por Sodoma e Gomorra, é porque Ló está lá. E ele começa uma conversa com Deus, assim, Deus, se tiver 50 justos, acho que ele contou assim, Ló, a mulher dele, as minhas sobrinhas, né, lá, como sobrinhas, né, ele era tio segundo, né, mas tá, será que tem 50, Deus, lá, você perdoaria? Deus fala, se tiver 50 eu perdoo. Aí ele fala assim, tá, mas 50 eu acho que não vai ter. Se tiver 40, Deus, você perdoa?
Deus fala, se tiver 40 eu perdoo. Ele fala, tá, Deus, mas mais um pouquinho de paciência. Se tiver 30, e ele vai descendo. Se tiver 20, se tiver 10. Porque ele vai começando a perceber que o negócio talvez não estaria tão bom, né, para a família de Ló. E realmente, quando você vai ver daqui a pouco na história, realmente a coisa estava complicada, que o único que se salvou foi só Ló, que saiu de lá, a esposa e 2 filhas. 4 pessoas, né? Então não era 50, não era 40, não era 30. Então Abraão está preocupado, né? Está preocupado e está, vamos dizer assim, clamando a Deus, intercedendo por aquelas pessoas ali da sua família. E os anjos então chegam o que foi aí? 50, vamos lá, agora o 19, passa para mim. 19:1. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Então, você está entendendo até aqui o que está acontecendo? Aqueles anjos chegaram em Abraão, foram sozinhos a Sodoma. Agora veja lá no texto, né? Que agora eles vão e eles chegam a Sodoma, né? Ao anoitecer vieram, falar 2 agora, né? Vieram 2 anjos. Talvez aquele ficou conversando com Abraão. Então os anjos chegaram em Sodoma já, capítulo 19. E Ló estava lá na porta da cidade. Olha o que fala o texto: cuja entrada estava Ló assentado. E Ló, assim como seu tio Abraão, é um homem hospitaleiro. Vai fazer a hospedagem na sua casa, né? Vai receber aqueles anjos, vai dar comida. Ficou em Hebreus fala assim, livro de Hebreus fala assim: alguns hospedaram anjos em sua casa sem saber, né? Referindo a Abraão e Ló. O ato de você fazer bem a alguém, o ato de você hospedar alguém, o ato de você às vezes dar uma comida a alguém, um alimento, uma cesta básica, um prato de comida a alguém, você às vezes não sabe para quem você está fazendo e pode estar fazendo para o próprio Deus. Ele não sabia quem eram aquelas pessoas, nem Abraão nem Ló, eram próprios anjos de Deus, né? Uma reflexão aqui da nossa, para quem a gente faz as coisas, né? É para Deus, para os homens, e se for, de repente, foi o próprio Deus que está nos batendo a porta, né? E assim aqueles homens, tanto Abraão quanto Ló, hospedaram anjos em suas casas. O versículo 4, aqui parou para mim, viu? Versículo 4: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Os anjos já estão na casa de Ló, já estão hospedados lá, e acontece agora aqui uma coisa triste nessa cena, que os homens daquela cidade ficaram sabendo que tinha anjos lá, anjos não, pessoas lá, visitantes, pessoas passando por ali. E o verso 5 fala uma coisa: e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles, né? Saiu-lhe então Ló à porta, fechou após a si. Aqui, meus irmãos, mostra a maldade dessa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Era um apetite sexual pervertido, que eles queriam abusar dos visitantes daquela casa, dos amigos de Ló que estavam pernoitando. E o texto fala que não eram moços e velhos, eles cercaram a casa, né? Eles tomaram aquela casa. Por quê? Porque eles queriam abusar sexualmente dos visitantes. Olha que cidade tão pervertida, tão pervertida. E o que Ló fez? Né? Ló fechou a porta, ou seja, se você estiver na sua casa hoje, você fecha o portão.
né? Você liga a cerca elétrica, solta o cachorro, alguma coisa a fazer. Você está protegendo os visitantes na sua casa. É isso que Ló faz, fechou a porta. O 9. Eles, porém, falaram para Ló: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se achegaram para arrombar a porta. Então, esses caras que estão ali, moços e velhos, eles querem abusar desses visitantes, que eram anjos, 2 anjos. Aqui tem uma cena, que eu nem coloquei o versículo, que fala que Ló fala assim: eu tenho 2 filhas, né? Não façam nada com os visitantes, entrega as minhas filhas, né? Ali Ló, a gente fica pensando, que loucura que foi essa, Ló? Né? Ló escolheu a porta errada, né? Como que alguém dá sua filha? Não foi correto o que ele fez. Talvez para poupar os visitantes, mas o certo é ele não ter entregue ninguém, nem as filhas, nem os anjos, ou os visitantes. Mas enfim, graças a Deus não precisou entregar as filhas, porque os anjos entraram em ação. Aqui eu lembro daquelas novelas da Record. Não sei se você já assistiu essas novelas da Record. Aí mostra os anjos com espada na mão, aquela guerra para todo lado, aquela confusão, né? E claro, a novela eles constroem, né, uma cena e fazem, né, uma coisa a mais, né? Mas claro que não é, a Bíblia não relata que eles pegaram espada. O que a Bíblia relata? Verso 10, pode passar. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Quando os anjos viram que Ló estava sendo ameaçado por aqueles homens lá fora, os anjos, os visitantes celestiais, puxam Ló para dentro. Verso 11: e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, o que os anjos fizeram? Aqueles homens ficaram cegos. Então, aqueles homens que antes achavam-se, né, os gladiadores sexuais, agora não enxergam nada. Agora estão reduzidos a coitados. Tem que tatear a porta, buscar encontrar as coisas, porque estão todos cegos. Isso que foi o que aconteceu ali naquela cena. Aqueles homens tão arrogantes, cheios de más intenções, estão cegos à procura da porta e não encontram. Verso 19, capítulo 19, versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze sair deste lugar. 13, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Qual que é o tema aqui? Tira a sua família daqui. Você tem genro, você tem filhas, você tem filho, tem esposa, tira, vamos sair. O tempo está se esgotando, é urgente, não tem tempo. Tem que apressar, Ló, vamos apressar, vamos agilizar. Verso 14: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, estavam para casar, disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Os seus genros, potenciais genros, riam de Ló, gracejava, achavam que era uma piada. Falaram: Ló, você está com sacanagem, está com brincadeira, Ló, isso aí parece filme televisão, Netflix agora, Ló, que história é essa? Que vai acabar, vai chover, chover enxofre? Eles riam, né? Até hoje, né? Tem pessoas que riem da palavra de Deus, né? Sempre foi assim. Então, esses homens riram, os genros, né? E por isso mesmo que ficaram para trás. Eles não saíram não, junto com a família de Ló. Verso 15: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Você percebe aqui a demora de Ló para sair. A demora, né? Deus, mas eu tenho um fogão ali novinho,
Deus, aquela televisão a 50 polegadas, Senhor, como que vai fazer? Eu tenho essa casa, eu tenho esse terreno, tenho esse carro, eu tenho aquilo, tem aquilo outro. Ele não vai, vamos Ló, levanta-te, toma tua mulher, a cidade vai ser destruída. Verso 16, como porém se demorasse, olha lá, se demorasse, pegaram nos homens pela mão, né? Os anjos pegaram Ló pela mão, a ele, a sua mulher, as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor o quê? Misericordioso, porque ele está demorando, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Os anjos tiveram que dar um empurrão ali, uma força, para eles saírem rápido, senão eles vão ficar ali também. 17, havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem paras em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças, né? Ou seja, não olha para trás, adiante, vai para frente, esqueça essa cidade, esqueça os bens, esqueça a escola, a faculdade, os vizinhos, amigos, os bens materiais, o cofre, o videogame, o celular, vai embora, foge daqui. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Uma vez a gente fez uma brincadeira assim na célula, né? Se você tivesse sua casa pegando fogo, né? O que você pegaria lá dentro, né? O que você voltaria, né? Pastor, tem um álbum de foto lá que teria que pegar, né? Então Ló estava aquela coisa, né? Como que eu saio? O que eu deixo lá dentro? O que eu deixo naquela cidade? Se ponha no lugar de Ló. Não é fácil, mas não dá para lamentar, não dá para parar, não dá para pensar, é urgente, sai fora, não olhe para trás, o texto diz, senão você vai perecer, vai morrer. Versículo 24, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra, né? Então, fez o Senhor chover, né? Fogo, diz a Bíblia, né? Chover, enxofre e fogo. Destruiu, irmãos, aquela cidade. Destruiu tudo que tinha ali. As casas, famílias, pessoas, tudo, né? E o que nascia na terra, né? Foi uma bomba atômica ali, que acabou com tudo, zerou aquela cidade, né? Versículo 26, que é o nosso versículo principal. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, né? Veja bem, os anjos pegaram ela, tomaram pela mão ela, Ló, suas filhas, colocou no caminho, disse para ela, não olha para trás, segue. Mas ela olhou para trás. Ela olhou para os seus bens, seus amigos estavam lá, sua família, talvez, não sei quem estava lá mais, coisas que ela era apegada, que ela tinha amor. À frente um deserto, para trás uma cidade destruída, ela tinha o coração dela naquela cidade. Meus irmãos, você fala assim, nossa, mas que história, pastor, tão assim curiosa, né? E Jesus Cristo citou essa história, pode passar, em Lucas 17, 32, Jesus falou assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. É interessante que Jesus não fala assim, lembrai de Abraão, lembrai de José, de Moisés, lembrai de Elias, Isaías, Daniel. Não, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele disse isso? Porque ele estava falando aqui, Jesus, num contexto da sua volta, do fim do mundo. E nesse contexto, ele está dizendo que as pessoas na época iriam, como nos dias de Noé, casar, trabalhar, e de repente veio o dilúvio,
e levou tudo. E aí ele fala, e também as pessoas estarão como nos dias de Ló, trabalhando, construindo, e de repente destruiu Sodoma e Gomorra. Ou seja, isso pode acontecer de novo, meus irmãos. Isso vai acontecer de novo. A volta de Jesus. E na volta de Jesus, imagine lá, Jesus voltou hoje, espera aí, Senhor, meu iPhone está lá em casa, meu recém-frigobar novinho, acabei de comprar, não vai dar tempo, não tem mais que pegar nessas coisas, acabou. Lembrai-vos da mulher de Ló, não vamos levar nada dessa terra, não dá para olhar para trás, não dá para lembrar inclusive dos pecados daquela cidade, da maldade, o apego à prostituição, tantas coisas que aquela cidade tinha. Por isso Jesus falou, Jesus falou, lembrai-vos, porque a gente fala assim, você quer que Jesus volta? Amém, eu quero. E se ele voltar hoje? Ah não, pastor, espera um pouquinho mais, dá mais uns dias aí para eu ver meu netinho crescer, eu ver minha filha casar. Se a gente for pensar nisso, irmãos, ele não vai voltar nunca, porque todo dia está nascendo neto, bisneto, todo dia tem gente casando, todo dia, gente formando em faculdade. E aí, quando ele vai voltar? Se for esperar todo mundo cumprir os seus propósitos nessa terra, os seus desejos nessa terra. Lições práticas. Passa para mim. Pode passar. Lendo essa história, eu tirei algumas lições. Você pode tirar outras lições. A Bíblia é um livro cheio de aprendizado, e ela é atual, sempre fala conosco. Mas a primeira lição que eu meditei nessa história, a primeira lição que eu tiro para nós é: não se acostume com o pecado. Uma pessoa disse uma vez, uma história eu achei interessante. Você já foi num frigorífico, num lugar onde mata porco, boi, vaca? Tem um cheiro forte lá dentro. Meu pai trabalhou no frigorífico já. E eu me lembro quando eu visitava o frigorífico, a gente colocava uma roupa branca. Eu era adolescente, uma bota branca. Tinha uma sala só para colocar a roupa para entrar lá dentro. E aí a gente andava lá dentro e um cheiro forte lá dentro. Você ia vendo as etapas, daquele frigorífico, até chegar a carne no seu final. E ali é um cheiro forte. Eu, adolescente, dizia: nossa, que cheiro forte aqui dentro, Mas diz quem trabalha lá, acostuma com o cheiro, acostuma e vira rotina, e a pessoa daqui a pouco não está sentindo nada mais. Parece que Ló e a mulher dele, quando chegaram em Sodoma, essa história começou lá quando Abraão, os funcionários de Abraão e os funcionários de Ló começaram a ter um desacordo. E aí eles falaram assim, o Abraão falou para o Ló: escolhe uma parte e vai, e eu vou para outra. E Ló diz que pelos olhos ele escolheu a campina verde, e diz a Bíblia que ele foi armando a tenda até chegar em Sodoma. E talvez ele chegou lá, ele começou a ver ali aquela prática do pecado, e ele foi talvez se acostumando. A mulher de Ló, as filhas, talvez um dia até Ló chegou assim para a mulher e falou assim: será que não é tempo de a gente mudar daqui? Será que as nossas filhas não estão crescendo assim num lugar assim muito complicado? Mas a esposa deve ter falado assim: mas normal. E é assim o pecado, irmãos, é normal. As coisas vão ficando naturais e a gente não percebe que o cheiro vai
ficando comum. E eles vivem ali naquela cidade, Ló e a mulher dele, como se fosse algo tão normal. Mas a maldade daquela cidade já estava chegando a Deus. A esposa de Billy Graham, não sei se é verdade, mas dizem que a esposa de Billy Graham falou algo que eu achei muito forte. A esposa de Billy Graham falou assim: se Deus não destruir os Estados Unidos, Ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Eu vou repetir. Se Deus não destruir os Estados Unidos, Ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Ela disse isso num contexto da maldade que reinava nos seus dias, que ela via na nação americana. Ou seja, as coisas vão acontecendo e vai ficando tudo tão normal, tão comum, mas para Deus não é normal, não é comum. E a gente sabe, irmãos, que a gente precisa cuidar do nosso coração. Porque, por exemplo, a pessoa ela trai a mulher uma vez, um homem, trai a segunda, ele acha normal aquilo. Todo mundo faz. Qual o problema? Parece que o pecado ele vai tomando forma. A máscara vira o próprio rosto. E o pecado vai envolvendo aquela pessoa, escravizando, aquela pessoa. Meus irmãos, o pecado, eu vejo assim, sabe? Uma pessoa, ela não percebe, quando ela está pecando, ela não percebe o que ela está fazendo da vida dela. Ela não percebe. O pecado, ele é irracional, ou seja, a pessoa não tem razão do que ela está fazendo. Não tem razão. Como que uma família é jogada numa lata de lixo, um casamento de 20 anos, por causa de um caso extraconjugal ali, de um momento íntimo, que, às vezes, por quê? O que passou na cabeça dessa pessoa nesse momento? É irracional. A Bíblia fala, que o pecado, ele engana, ele é enganoso, ele aparece assim uma coisa bonita. O diabo, meus irmãos, nunca vai aparecer com um tridente na mão, aquela cara de Satã, ele não vai aparecer assim. A Bíblia fala que o diabo ele aparece como um anjo de luz. Você vai sentir a atração, o desejo. Ele vai aparecer na sua fraqueza, no seu desejo, vai dizer, cara, isso aqui que você quer, está aqui. Quem lembra daquele filme, o advogado do diabo? Ele não vai aparecer como um tridente na mão, a cara de espanto. Não se acostume com o pecado. O pecado tem que nos incomodar. O pecado tem que nos dar nojo. O pecado não é algo bonito, meus irmãos. O pecado é pervertido, o pecado é mau, é maligno, é feio, o pecado é vil, o pecado traz consequências, o salário do pecado é a morte. Não podemos nos acostumar. Eu fico pensando que leva as pessoas muitas vezes escravas do pecado, anestesiada, os vícios. Segundo lugar, passa para mim, João. Deixe o pecado para trás. A mulher de Ló, ela recebeu uma ordem: segue, não olha para trás. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Tem que ter uma mudança, tem que ter um rompimento com os vícios do passado. Meus irmãos, não tem lógica a gente chegar na igreja, a gente ir no culto,
Não tem lógica a gente viver uma vida com Deus e uma vida no mundo. Não tem lógica a gente ser crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Está enganando quem? Deixe para trás, olhe para frente. Uma vez Agostinho diz que, Santo Agostinho, né? Agostinho fala que ele teve uma vida de boemia, bebedices, e uma namorada dele, prostituição, uma namorada dele falou: oi Agostinho, sou eu, falou para ele, olha aqui, sou eu Agostinho. E ele já convertido, ele respondeu assim para ela: oi, mas eu não sou eu mais, esse não sou eu mais, eu mudei, eu não quero fazer mais as coisas que fazia antes, eu não faço as coisas que eu fazia antes, eu sou uma nova pessoa, eu quero olhar para frente, não para trás. Se Deus já me tirou pela sua misericórdia, pegou no meu braço, me colocou no caminho de saída de Sodoma, me mostrou o caminho, para que eu vou olhar para trás? Deixa, avance. O apóstolo Paulo, falando sobre as obras da carne e do Espírito, ele fala assim para nós: os que são de Cristo já crucificaram a carne. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. É uma contradição viver no Espírito e andar na carne. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E em último lugar, pode passar, prepare-se para a volta de Jesus. Põe para mim o texto, eu encerro aqui. Mais uma, Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, ou de Jesus. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí está o texto que eu citei sobre Jesus. Ou seja, nos dias de Noé, você lembra a história de Noé? O dilúvio. Viviam normal, comiam, compravam, vendiam, até que veio o dilúvio. Depois Jesus fala de Ló. Plantavam, edificavam, até que Deus mandou fogo do céu. Isso acontecerá, meus irmãos, de novo, a volta de Jesus. Naquele dia, disse Jesus, verso 31, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ninguém sabe que dia vai ser. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a um mês. O que nós vamos fazer? Olhar para trás? Volta para mim, João. Olhar para trás? Espera aí, Jesus. Espera mais um pouquinho. Me dá mais um tempinho. Não dá tempo.